Olá, aluno. Então, aqui mais uma questãozinha da SpaceX 2022. Tema clima, ou climatologia, né? Como você preferir aí. Então, vamos ali à análise do texto. Ó. Tempo e clima não possuem o mesmo significado e, por vezes, são usados de forma errônea. O tempo corresponde ao estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima é a variável do tempo, né? De pelo menos 30 anos. Cada região possui clima próprio, que é influenciado pelos fatores climáticos que determinarão a característica de cada clima. Analise o mapa de tipos climáticos e os climogramas a seguir. As cidades de Manaus, Denver, Cairo e Mumbai, demarcadas no mapa, correspondem respectivamente aos climogramas. Então, primeiramente, ó, a gente tem ali a análise da localização das cidades. O que é importante fazer uma análise da localização antes de ir para os climogramas? Tem que perceber aqui, ó, a linha do Equador está traçada no mapa. E aí você consegue ter uma perspectiva em relação à variação de temperatura, porque a gente sabe que se o climograma apresenta uma variação, né, ascendente no meio do ano, ele está no hemisfério norte. Se apresenta uma variação descendente no meio do ano, ele está no hemisfério sul. Isso em relação ao quê? A temperatura. Por quê? O inverno no hemisfério sul é no meio do ano. Então, no meio do ano, a curva de temperatura tende a cair. E no hemisfério norte, a curva de temperatura tende a subir no meio do ano. Então, quando você analisa aqui, ó, climogramas, aí você vai analisar o quê? O ponto das linhas. Ó. Então, esse daqui é hemisfério norte. Esse daqui é hemisfério sul. Quando a linha é mais uniforme, né, como no climograma 1 e no climograma 4, a perspectiva é que já é uma localização mais próximo do Equador, que é uma temperatura elevada o ano todo. E aí aqui no 5 é hemisfério norte e no 6 também é hemisfério norte. Pela questão da posição das estações do ano. Então o verão e o inverno são características específicas aí da variação de temperatura, variação térmica, e a gente consegue fazer essa interpretação. Então, se a gente voltar aqui, ó, Manaus, que seria a única cidade no hemisfério sul dessas aí, ela está na região equatorial. Então, já faz a gente ter aquela interpretação que a variação de temperatura ela é muito pequena durante o ano. Isso faz a gente definir que a cidade, o climograma relacionado a Manaus, seria, pela questão de temperatura, ou o número 1 ou o número 4, que tem variações térmicas aí constantes, né? Na verdade, quase nenhuma variação térmica durante o ano. A gente sabe que o clima equatorial ele é muito chuvoso o ano todo. Então, no climograma 4 aqui, ó, a gente tem alguns meses do ano ó, que não chove quase nada, ou nada praticamente, né? Então, a gente descarta como um clima equatorial. Então, a única possibilidade aqui para clima equatorial seria o 1. Então, aqui a gente teria o climograma de Manaus, certo? Então vamos lá. Denver fica aqui, ó, nos Estados Unidos, no meio ali na região central dos Estados Unidos, um pouco mais ao norte, né? Então quando a gente analisa climaticamente essa região, a gente sabe que é uma região próxima ao deserto, né? Não está no deserto, mas próximo ao deserto, é uma região de transição, que seria o quê? Um clima semiárido. Então a gente eliminou aqui esse, né? Por ser um clima tropical de hemisfério sul. Então não temos essa perspectiva ali. Aí, por exemplo, lá no meio dos Estados Unidos, você poderia ter um clima subtropical, um clima semiárido, então depende muito da posição. Então, o que acontece? No hemisfério norte, ó, os climogramas que a gente já definiu como climograma do hemisfério norte. O número 2, que é esse daqui, ele é um climograma de clima mediterrâneo, porque ele tem verão seco, poucas chuvas aqui, ó, e a temperatura alta. Verão seco e inverno chuvoso. Existe clima mediterrâneo nos Estados Unidos? Sim, mas porém aqui só na porção da Califórnia, uma pequena porção ali na Califórnia. Então, Denver não seria o caso de um clima mediterrâneo. Então a gente já até pode eliminar aqui, porque não existe nenhuma cidade localizada em clima mediterrâneo aqui no mapa. Então, voltando aqui, a gente vai definir então que Denver, como não está no deserto, a gente analisar aqui o climograma 5, não tem índice pluviométrico praticamente zero o ano todo. Então, Denver, como não está localizado diretamente no deserto, então seria um clima semiárido, você tem aqui, ó, chuvas distribuídas durante o ano, mas uma quantidade pequena, né? Então ali
um índice pluviométrico na casa ali, né, dos 50, 20 milímetros, né, mensal. Então, corresponde justamente ao que? Um clima semiárido. Então, aqui seria o climograma correspondente dessa cidade estadunidense. Aí a gente volta ali. Cairo. Cairo fica no Egito, ó. Egito fica ali na região norte da África, que a gente sabe que é um grande deserto. Então, o climograma correspondente à região de deserto, né, um clima seco, seria aqui o climograma 5, né? Então, cidade de Cairo corresponde ao climograma 5. Aí, por último, Mumbai. Mumbai, na Índia. Você sabe que essa região aqui, né, sul e sudeste da Ásia, né, pega aqui ó, esse arco aqui, corresponde ao clima de monções. O clima de monções é uma temperatura elevada o ano todo, né? Então, característica térmica ali, né, quente. E você tem o correspondente do período de monções, né? As monções de verão, que são muito chuvosas, né? Então, uma intensa concentração de chuvas num período curto, né, relativamente curto do ano, que é o clima de monções. Então, a gente tem aqui a cidade de Mumbai, na Índia. Então, a gente já definiu então aí a distribuição desses climogramas em relação a cada uma das cidades, né? Sendo assim, veja só, a gente consegue até entrar aqui nessa perspectiva, ó. Manaus, né, é o climograma 1. Então, você já conseguiria eliminar aqui, ó, a letra B e a letra C. Então, ficou a princípio, né, a letra A, a letra D e a letra E. Aí, a segunda cidade, Denver. Denver tá lá no climograma 6, né? É isso aqui, ó. Só pra gente conferir, ó. Climograma 6. Então, climograma 6, aí você continua ali, ó, com a A, com a B e com a E. Olha aí. Né? Não, aqui a B a gente já tinha eliminado, né? Vamos riscar aqui para ficar bem evidente, né? E a letra C também a gente já tinha eliminado. Então, quando partiu para Denver, ó, a gente já conseguiu também eliminar aqui a letra D. Então, ficamos agora só entre A e E. Aí partiu lá Cairo. Cairo é o climograma 5, né? Ó, climograma 5. Então lá, 5. Aí aqui a gente também já eliminou a letra A, né? Então já ficamos com a perspectiva da letra E. Daí o último climograma, o climograma de Mumbai. Então a alternativa correta aí é uma perspectiva de localização e característica climática das regiões do mundo. Mas é uma questãozinha tranquila, né? Você tendo aí alguns macetes, conseguiria chegar nessa resposta. Então, alternativa correta, letra E. Valeu, até a próxima.